Eu quero que você dê a dica do Flávio Augusto. Dica do Flávio Augusto. Depois Tá a gente dá o anotado aqui terceiro C? Eu acho que sim. Ô, Roger, como é que tá o nosso limite aí, meu filho? Tá de boa. Tá de boa? Então, beleza. Quero saber do livro do Harry lá. Potter aqui. Livro do Harry Potter. Eu gosto de dizer que Flávio Augusto, você esteve lá. esse caderno aqui é o meu grimório, é o meu livro de magias. Boa, Eu gosto de fazer uma analogia entre oratório e magia. A J.K. Rowling, quando ela escreveu Harry Potter, lá no último livro, né, As Relíquias da Morte, eu gosto muito. Inclusive, o meu gato preto se chama Sirius Black. Ó, doido. Lá do Harry Potter. E daí ela falou assim, na minha mais humilde opinião, as palavras são a nossa inesgotável fonte de magia. E se você for ver Harry Potter, você vai ver que tem as maldições imperdoáveis. E uma das maldições é a maldição império, que é você fala algumas palavras fazendo um movimento com a voz, você fala do jeito certo e você vai fazer qualquer pessoa fazer o que você quer que ela faça. Eu achei muito interessante, sabe por quê? Porque a persuasão é a maldição império da vida real. Oratória é isso. Você fala as palavras certas, do jeito certo, fazendo o movimento certo, e você transforma qualquer não em um sim. Então, palavras é como se fosse magia. Quem fazia isso era o El Professor na Casa de Papel. Olha aí, o professor era um bom líder, bom comunicador, né? Pô. Inspirava a população, a resistência. O cara virou um herói popular na televisão, fazendo um assalto, né? Que viagem, né? Isso é o poder da comunicação. Total. Então vamos lá, gente. Vou abrir aqui meu Grimório, meu livro de magias. E ontem, né, tava lá no evento Arcade Experience. A gente teve palestras maravilhosas. E, pra mim, a melhor foi a do Flávio Augusto, porque eu sou um admirador do cara, né? @geração de valor. E daí ele deu um insight aqui que eu vou compartilhar com você. Ó, esse garrancho aqui, as duas páginas que eu anotei da palestra do Flávio Augusto. Aí eu vou passar uma coisa que vocês vão pirar. Olha só o que ele falou ontem, gente. 3 motivos pelas quais as pessoas não têm desejo e não são ambiciosas. Bloqueios dos pais, bloqueios religiosos e bloqueios de ideologia política, que foi o que eu comecei falando hoje. Por que eu fiz questão de transbordar o que o Flávio Augusto falou ontem, que eu aprendi com ele ontem, já estou falando aqui ao vivo para você, para te ensinar que tudo é conteúdo. Às vezes a pessoa fica assim, Giovanni, como que eu vou começar a produzir conteúdo na internet? Eu vou fazer 2 lives, fazer 2 posts, vai acabar meu conteúdo. Eu vou ficar sem. Quer uma manha Master Blaster? Aprende e ensina. Até porque quem ensina aprende 2 vezes. E quando você vai aprendendo, ensinando, aplicando, e você vai entrando nesse ciclo, você está transbordando para as pessoas, está transformando elas, ao mesmo tempo você aprende mais, adquire mais seguidores, adquire mais autoridade e se torna mais profundo no seu conteúdo. Então olha que interessante. Eu aprendi isso ontem, gente, com o Flávio Augusto e já estou ensinando você. Então faz isso. Você não assistiu isso aqui? Faz a primeira live falando disso. Gente, assisti um podcast, assisti um vídeo do YouTube aqui de comunicação do El Professor e eu aprendi 3 coisas e eu quero transbordar para vocês. Vai lá e ensina, meu irmão. Vai lá e ensina. É isso que a galera faz. Então vamos lá. Esse não era o principal insight não, isso foi só um plus, um over delivery. Olha só que interessante que ele falou. A chave é o desejo. Anota aí. A chave é o desejo. Por quê? Sabe o que é desejo? É você ter fome, você ter ambição, você querer fazer isso. E se você não tem essa fome, essa ambição, você não vai atrás de fazer grandes coisas. Então o Flávio Augusto contou uma história de como que ele foi matricular o filho dele numa escola norte-americana e no primeiro dia de aula tinha lá uma mensagem para os pais e para os alunos. E a mensagem era, be ambitious, seja ambicioso. Aí ele fez uma provocação, ele falou assim, quais são as chances de uma escola brasileira, seja pública, seja particular, no primeiro dia de aula, a mensagem que passa para os alunos e para os pais de alunos é, seja ambicioso. 0 chance. Porque a cultura é diferente. E por que culturalmente a gente não treina a ambição? Por que a gente desincentiva a ambição como se fosse ganância? Porque pessoas não ambiciosas são mais fáceis de controlar. Porque quando você é ambicioso, você vai fazer grandes coisas. Se você não é ambicioso, você não vai conquistar nada. Você vai ser mais fácil de manipular. Aí, seguinte, ambição, gente, não é ganância. Ambição não é ganância. Ganância é quando você só se importa com dinheiro, o dinheiro está acima de tudo, você não tem princípios, você está disposto a fazer tudo por dinheiro, inclusive más coisas. Sendo que se você faz isso, não é o caminho ideal.
Você provavelmente vai colher o que você está plantando. Então o que você vai fazer? Não precisa fazer coisa errada para ganhar dinheiro. Flávio Augusto, a gente não faz coisa errada para ganhar dinheiro. Então o que você vai fazer? Você vai ser ambicioso e você vai se inspirar e modelar as pessoas que têm o resultado que você quer. Outra coisa que o Flávio Augusto falou. Uma coisa é inspiração, outra coisa é inveja. Olha só que interessante, ele falou assim: tudo bem você querer o que o outro tem. Que louco, né? Imagina aí, você chega lá na mansão do Flávio Augusto. O Flávio Augusto tem uma mansão. Chego lá, eu vejo tudo aquilo. Eu falo, cara, eu quero ter igual. Eu quero ter uma casa tão foda quanto. Ele falou, tá tudo bem você querer o que o outro tem. Isso é se inspirar. Sabe qual que é a diferença disso para inveja? Inveja é você querer o que o outro tem e que o outro não tenha. Isso é inveja. Quando o outro tem e você quer ter também, isso é você se inspirar na pessoa, isso é você modelar. Então seja ambicioso, busque essas referências. E por que ampliar as referências? Porque a gente não sente desejo pelo que a gente não conhece. Caramba, bicho. Então você tem que viver novas experiências, se conectar com pessoas que vão fazer você viver essas novas experiências. Por exemplo, pela primeira vez andar de avião, pela primeira vez sair do país, pela primeira vez ir num restaurante mais bacana, você vai tendo essas experiências. De repente você começa a falar, caramba, eu até hoje na minha vida não tinha vivido isso. Eu quero viver mais disso. Aí você vai começar a virar umas coisas na sua cabeça do tipo, poxa, como é que eu faço para trazer mais esse estilo de vida para mim? Aí você vai perceber, eu preciso fazer mais dinheiro. Como é que você faz mais dinheiro? Aí o seu cérebro começa a funcionar da forma certa. O Bob Proctor, que é um cara muito foda lá nos Estados Unidos, felizmente ele morreu, ele era um dos Master Blaster da lei da atração, que é uma coisa que eu acredito muito. Ele falava assim, 1 milhão é muito dinheiro ou pouco dinheiro? Na sua opinião, Luiz? É muito. Eu conto ou você conta, Roberto? É muito dinheiro aí. É o que você disser que é. Se você falar que é muito dinheiro, o seu cérebro vai falar, é muito dinheiro. Então ele já vai colocar como algo inalcançável. Só que se você falar 1 milhão é pouco dinheiro, automaticamente já muda a postura, já muda o mindset, você vai falar, tá, é pouco. Como é que eu consigo fazer esse 1 milhão? Aí você vai trabalhar essas estratégias. Olha que interessante. Vou dar um exemplo. 100 mil seguidores no Instagram. É muito ou é pouco? É o que você achar que é. Eu ganhei 200 mil seguidores em um mês. Eu tenho uma aluna de oratória que ganhou 1 milhão de seguidores em 3 dias. É muito ou é pouco? É o que você disser que é. O Henry Ford falou isso. Se você disser que é possível, você está certo. Se você disser que é impossível, você está certo. Que doido, cara. Tudo depende de como você trabalha isso. E daí eu dou uma dica. Se você está ouvindo tudo isso pela primeira vez... Nossa, Giovanni, tô pirando aqui, porque eu não sabia que existia a lei da atração. Eu não sabia que dava para mudar a mentalidade. Eu não sabia que dá para ter todos esses hacks para ser mais bem sucedido. Aí eu recomendo o meu curso de lei da atração e de mentalidade. Não é querendo fazer pitch, não é querendo fazer venda, mas é porque realmente eu compilei o passo a passo de como que você faz para mudar a mentalidade e usar a lei da atração. Se você quer o caminho assim bem descomplicado e por um preço acessível, me manda um direct e fala, pô, tive lá, quero o curso de mentalidade. Então isso é do Flávio Augusto.